Eu vou chamar o presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul, Ricardo Vogt de Oliveira. Doutor, muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Matheus. Agradeço a oportunidade. É uma alegria falar com os ouvintes. E a gente gosta muito porque é um tema que foi trazido durante a semana, foi na última terça-feira que a maioria se formou para permitir ao condomínio a proibição desse tipo de aluguel e desde então nós recebemos muitas dúvidas. Então eu lhe pergunto, qual é a extensão dessa decisão? Na prática, o que ela proíbe? É um caso específico ou pode valer também para outros condomínios que considerem que a prática de aluguel pelo Airbnb não deve ser mantida? Sim, é um caso específico, ele tem essas peculiaridades, né? É um caso que vem desde a Copa de 2014, enfim, que houve reclamação que esses condôminos não relatavam qual era o seu nome, teve problemas relacionados à segurança, chave do condomínio, enfim. Essa decisão do STJ, ela não tem um caráter vinculante, ou seja, os tribunais não estão obrigados a repeti-la, né? Mas, de qualquer forma, ela tem trechos muito importantes. E sim, os argumentos dela podem ser usados tanto para um lado quanto para o outro, porque ela faz muita menção à convenção do condomínio. E aí nós temos que ver, esse condomínio tem convenção, essa convenção é atualizada, ela prevê esse tipo de locação. Olha, o Airbnb, ele surgiu no Brasil, claro, ele já é desde 2007, em São Francisco, na Califórnia, só que ele surgiu no Brasil há pouquíssimo tempo. A gente tem notícia dele, mais ou menos, há uns 5, 6 anos. Então é um tema novo. Essa é a primeira decisão que chega em Brasília. Ela, claro, ela não é perfeita, não abrange todo o tema, mas sim gera muitas perguntas. E ainda tem possibilidade de recurso, não? Perfeito, ainda existe possibilidade de recurso, ela não transitou em julgado, não, é muito difícil dizer o que vai acontecer dessa decisão, se vão dar provimento ou não ao recurso, isso daí, nos próximos meses vamos saber, mas de qualquer forma ela já produz efeitos sim. Produz efeitos na medida que é a primeira decisão no país que vincula o Airbnb, que é um tipo de locação diferenciado. Ele não está vinculado nem a questão da locação de imóveis e nem a questão da locação hoteleira. Então, é novo. Pois é, doutor. Bom, para quem não conhece ou nunca usou, o Airbnb é uma plataforma digital onde donos de pousadas podem colocar ali, oferecer os seus quartos, mas também proprietários de imóveis em prédios residenciais também podem oferecer as suas residências para estadias de 2, 3, 4 dias e assim gerando uma movimentação grande de pessoas na sua casa ou no seu apartamento. Quando é num apartamento, a pessoa acaba usando aquele apartamento por 2, 3 dias como se fosse morador do condomínio. E então eu lhe pergunto, nesse caso específico de pessoas que alugam um apartamento que fica dentro de um condomínio, qual é o seu entendimento em relação à validade? Isso está amparado em lei para liberar ou tem algum amparo em lei para proibir o simples fato de alugar um apartamento por poucos dias que fique dentro de um condomínio? Não há amparo na lei. O que se usa são partes da lei, porque justamente isso não era, até pouco tempo atrás, uma questão corriqueira. Então, a lei da própria lei do inquilinato, ela sim prevê que pode ser feita um aluguel por temporada por menos de 90 dias. E já a lei que fala de hotéis é totalmente diferente. Então, o próprio entendimento desta decisão, ela diz que esse contrato, esse Airbnb, ele não é nenhum nem outro. Então, não se pode proibir. O que ele dá menção muito nessa decisão é justamente na convenção de condomínio. Só que a convenção de condomínio, todos nós sabemos que nem sempre ela é atualizada. Vejamos, talvez os prédios mais novos já tenham uma convenção que preveja este tipo de locação. Por outro lado, tem outros prédios que têm convenção antiga, que sequer tem convenção e também não tem um regimento interno. E também um outro ponto que não se leva em consideração, do ponto de vista do condomínio,
veja bem, eu estou trazendo os dois lados, né? O lado do condomínio Sim. É de que esses imóveis, além da alta rotatividade, eles geralmente suportam mais pessoas, então faz-se uso de todos os recursos do condomínio. E outro ponto fundamental, não é apenas o imóvel, são as áreas comuns do condomínio que estão sendo utilizadas. Piscina, garagem, corredores, elevadores, etc. Então, é um tema muito novo, não existe uma proibição ou uma permissão específica. Até existe um projeto de lei que visa mudar um dos artigos da lei do inquilinato justamente para contemplar esta novidade que são esses aplicativos. A gente fala em Airbnb, mas temos outros tantos. Sim, sim, exato. E eu vou pedir para o senhor falar de uma forma bem resumida, para ficar claro, o senhor já falou isso, peço que o senhor repita, a convenção do condomínio, a proibição de aluguel por essas plataformas, ela pode ser incluída ou mesmo se incluída pode haver algum tipo de contestação? É a destinação do imóvel, exatamente. Se a convenção estiver registrada e ela proibir este tipo de aluguel, sim, aí tem validade. É justamente isso que essa decisão remete, essa decisão do STJ fala justamente isso. Se a convenção do condomínio prever um uso estritamente residencial para este imóvel, então não pode ser locado. O problema é justamente esse, que são poucas as convenções que prevê essa modalidade. Pois é, mas na visão da empresa, a Airbnb, que se posicionou no processo, a empresa diz que a proibição ou restrição do aluguel por temporada viola o direito de propriedade daqueles que são donos do imóvel e o alugam. Na sua interpretação, há algum problema com o direito de propriedade? Existe essa violação? Exatamente. A proibição direta, sem essa convenção, iria sim ferir o direito de propriedade. Mas veja bem, se a pessoa que adquire um imóvel e já tem essa previsão na convenção, ou se a convenção for modificada, e aí, claro, aí já entramos em outro tema, que seria como se faz essa modificação, que é bem difícil, porque tem que ter 2/3 dos proprietários, uma votação e depois levada a registro. Se, nesse caso, estiver tudo regular dentro da convenção de condomínio, aí não estaria ferindo. Simplesmente pegar e proibir a partir de agora, vamos criar um caso, a partir de agora o síndico que viu essa decisão diz assim, não, olha, tem uma decisão no STJ e a partir de agora ninguém mais pode alocar aqui no prédio, que nós já também tínhamos esse problema, aí estaria ferindo. Certo, tá certo então, doutor Ricardo Vogt de Oliveira, presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OABRS, e acho que a maior dificuldade quando nós falamos sobre um caso como esse, ou como o caso do Uber que surgiu, também gerando bastante confusão, é justamente a adequação das leis que não é feita na mesma velocidade em que surgem essas novas possibilidades, né? Eu acho que esse é o grande problema para explicar alguma coisa assim, até mesmo para as pessoas se adaptarem. Perfeito, exatamente. Hoje, você tocou num ponto muito interessante neste momento. Ninguém mais fala, eu vou pegar um táxi, eu vou pegar um Uber. Da mesma forma que essas plataformas, essas novas modalidades vieram para ficar. E nós vamos ter que nos adaptar a essas tecnologias e novos hábitos. Então, justamente, a lei sempre vem depois do fato. Nós vamos ter que nos adaptar. Neste momento que o fato ainda é novo, o papel, justamente, do advogado é este daí, o advogado que trabalha na área de condomínios, de direito imobiliário, é buscar soluções. Enquanto o judiciário, antes da lei, que tem uma definição legal, o judiciário também auxilia com esse tipo de decisão. Tá certo. Obrigado, doutor Ricardo Vogt de Oliveira, pelas explicações aqui. Com certeza nós voltaremos a falar sobre esse assunto, porque ele deve sofrer modificações nos próximos anos. Uma boa noite. Uma boa noite a todos, muito obrigado e ficamos à disposição.